Olá, este é o programa Dialogando MAC e mais uma vez nós queremos agradecer a sua audiência ao nosso programa e esse programa que é da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie tem hoje a alegria de receber em nosso programa a Cristiane Pieroni, que é analista de recursos humanos aqui da nossa instituição. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito bacana que envolve tanto os nossos funcionários como também os nossos alunos. Nós vamos falar sobre inclusão. Cristiane, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Reverendo Gildásio. Eu quero agradecer a participação no programa. E a Cristiane, ela é responsável pelo PMI, é o Programa Mackenzie de Inclusão. E eu começo aqui a nossa entrevista perguntando, Cris, como que funciona o Programa Mackenzie de Inclusão? O Programa Mackenzie de Inclusão, ele foi um programa pensado na pessoa com deficiência. Então, para que realmente ela fosse incluída em todos os aspectos que ela precisa para o ambiente de trabalho. Então, antes dela chegar, a gente conversa com as equipes, com os gestores, explica um pouquinho sobre a deficiência, fala sobre algumas dicas de convivência, então quais os ajustes que precisam ser feitos na área, físicos, arquitetônicos também são avaliados. Nós fazemos o suporte para a área de seleção, recrutando pessoas dentro do perfil para que elas possam ser contratadas e serem produtivas aqui na instituição. Acompanhamos, depois que elas são contratadas, a gente acompanha essas pessoas com deficiência nos ambientes de trabalho, identifica necessidades de treinamento, solicita junto à área de treinamento propostas para que a gente possa desenvolver esse profissional. E também a gente, quando existe algum desligamento, nós procuramos saber o que aconteceu, por que essa pessoa está saindo do Mackenzie, para que a gente possa fazer os ajustes que são necessários. É um programa novo, né? Eu acredito que aqueles que estão nos assistindo, talvez seja a primeira vez que está ouvindo sobre o PMI na nossa instituição. Isso existe desde quando? É bem novo. A gente começou estruturando o programa, fazendo o lançamento inicialmente para os gestores, para que depois a gente pudesse implantar. Então, cada etapa foi implantada, agora a gente está na fase dos treinamentos já. Ok. E qual a importância, Cris, da gente estruturar um programa para a contratação de pessoas com deficiência? Porque o Mackenzie, como uma instituição confessional, além dessas questões legais que precisam ser cumpridas, a lei existe e a gente precisa cumprir, também existe a questão social. Então, entendendo a pessoa com deficiência como uma pessoa que tem menos oportunidade no mercado de trabalho, só trazê-la para a nossa instituição sem esse acompanhamento, nós entendemos que não é o suficiente. Que em alguns casos o acompanhamento precisa ser mais de perto, pensando que ela se desenvolva melhor como profissional. Trata-se, portanto, de um programa extremamente importante para a vida da nossa instituição, para a nossa universidade, para o Mackenzie. Agora, obviamente que isso deve oferecer aí algumas barreiras, algumas dificuldades na hora, quem sabe, da contratação. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Existem algumas barreiras, né? Segundo o Ramel Sasaki, são 7 barreiras. Então, são as barreiras arquitetônicas, quando a gente está falando de falta de rampa, tem as barreiras de comunicação, então quando a comunicação não é bem feita, as barreiras de instrumentos, quando as pessoas não têm as ferramentas certas para conseguir acessar os lugares, enfim, são várias. E a mais difícil da gente transpor é a atitudinal, porque as pessoas elas não têm conhecimento muitas vezes daquela deficiência e acaba fazendo um julgamento, né? É natural um julgamento. E aí nosso principal objetivo é aproximar as pessoas da informação, porque quanto mais informação elas têm, mais oportunidade a gente vai conseguir oferecer para as pessoas que têm deficiência. Nossa, excelente isso, né? Excelente. Agora, a gente tem ouvido vez ou outra uma expressão que talvez seja desconhecida de algumas pessoas. O que é essa lei de cotas? E por que ela é tão importante nesse programa de inclusão?
A lei de cotas é uma lei da Previdência Social, então já existia antes de 91, ela veio reformulada em 91 e incluiu as pessoas com deficiência. Era uma lei que ela obrigava as empresas a manter em seu quadro de colaboradores as pessoas reabilitadas do INSS. Então, depois desse ajuste, as pessoas com deficiência também devem cumprir a cota. Então, as empresas que têm mais de 100 funcionários, elas devem contratar pessoas com deficiência. E a porcentagem varia de 2% a 5%, dependendo do número de pessoas com deficiência que a instituição tem contratada. Entendi. Agora, a gente sabe, e você mencionou isso há pouco, né, em uma das suas respostas, que há necessidade da gente ir conscientizando as pessoas para que elas entendam exatamente o que é inclusão e por que esse programa ele é tão importante dentro da nossa instituição. Então, há necessidade de fato de conscientização. Você, na área que você está atuando hoje, por quanto tempo você entende que isso ainda é necessário? Por quanto tempo há necessidade de se trabalhar a conscientização? Então, eu penso que a conscientização ela deve ser feita permanentemente. Por quê? Porque a gente está falando de cultura, e aí a gente não está falando da cultura institucional, a gente está falando da cultura social. Então a sociedade está muito pouco acostumada a ver as pessoas com deficiência andando pelas ruas, no mercado de trabalho, ocupando os espaços que a população em geral ocupa. Isso vem aumentando, né? Depois da lei, começou a aumentar, com a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, as pessoas com deficiência vêm ganhando força e tendo mais direitos, mas isso ainda é bastante difícil da sociedade aceitar. Então, por conta disso, a gente precisa falar o tempo todo. Por exemplo, tem alguns relatos de cadeirantes que eu conheço, que eles falam, a gente tem muito ônibus adaptado, mas quando a população está dentro do ônibus e o motorista para um cadeirante, eles reclamam, eles falam que o cadeirante ocupa muito espaço dentro do ônibus, que demora para subir, para desembarcar. Então, isso é uma questão social. Então, quanto mais as empresas trabalharem num processo de conscientização, melhor vai melhorar, inclusive, a sociedade. Sim. Agora, alguns dos nossos alunos que estão aí ouvindo, assistindo hoje a sua entrevista, talvez estejam se perguntando como que eu, aluno hoje dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie, posso me envolver com o PMI, com o Programa Mackenzie de Inclusão? Em que esse PMI pode contribuir e trazer o nosso alunado para participar dele? Então, a área de inclusão e acessibilidade, ela é uma área muito ampla. Quanto mais equipes trabalhando em prol da inclusão e da acessibilidade, melhor para todo mundo. Mas também é um processo de mudança cultural. A gente precisa mudar o olhar. Então, hoje, as instituições pouco falam dessa mudança de olhar. Então, quando a gente vai falar em algum lugar de inclusão, de acessibilidade, as pessoas logo pensam, eu tenho que fazer 2 projetos. Então, ao invés de eu fazer um só, eu tenho que fazer 2 projetos, um para todos e um para a pessoa com deficiência. E é importante mudar esse olhar. Eu preciso fazer um projeto para todos e nesse projeto contemplar as pessoas com deficiência. Por exemplo, quando um analista vai desenvolver um software, se ele pensar na acessibilidade, é bom para todo mundo, porque se a pessoa é analfabeta, por exemplo, e quer utilizar um software e eu tenho a orientação falada ao invés de só escrita, eu consigo abranger, inclusive, pessoas que não têm deficiência, mas que têm uma dificuldade. Que outros cursos hoje dentro da nossa universidade, Cris, pode se beneficiar? Qual outro curso, talvez pensando no curso da psicologia, do direito, que outro tipo de formação acadêmica dentro da nossa universidade pode de alguma maneira também dar uma contribuição para o projeto de inclusão?
Então, a legislação, né? Então tem várias legislações, eu citei aqui a Lei Brasileira de Inclusão, que é a mais recente, que é muito ampla, trata de diversos aspectos dos direitos da pessoa com deficiência, mas existem outras legislações também. Então, no âmbito do direito, é importante que os nossos advogados em formação, que procurem conhecer um pouco essa legislação, que ainda é pouco conhecida pelos profissionais, para que a gente possa realmente lutar pelos direitos da pessoa com deficiência. Tá. Agora, é muito interessante a gente olhar para o mercado hoje. Porque o aluno está se formando, ele está estudando, então ele sabe, olha, daqui em 4 anos, em 5 anos de formação, ele já está indo para o mercado. E ele quer se inserir nesse mercado de trabalho. Agora, como que o mercado hoje, e você é especialista nessa área, né? Como que o mercado hoje está enxergando essa questão de inclusão, ou como que o mercado está olhando para a universidade, vendo esses alunos que estão se formando? Tem como absorver essa mão de obra voltada para a inclusão? Então, eu vou dar uma boa notícia. Hoje tem poucos profissionais que são especialistas em inclusão e em acessibilidade. Então, quanto mais as pessoas estudarem sobre o tema, maior a oportunidade. Porque, segundo o censo de 2010, 24% das pessoas têm deficiência no Brasil. Então, isso é um mercado de consumo, né? Com as legislações cada vez mais amplas, as empresas, as áreas de consumo estão se interessando cada vez mais por esses profissionais. Então, vai ter mercado. Aqui, recentemente, nós tivemos, em parceria com a universidade, a Semana de Acessibilidade. E essa Semana de Acessibilidade, um grupo de alunos de design se interessou por um projeto que é feito por uma auxiliar de inclusão no colégio, e ela faz todo o material para alunas cegas, com conteúdos de massinhas, enfim. Então eles se interessaram por esse projeto e começaram já a planejar um projeto para ajudar essa professora, que é uma área de negócio. Sim, muito bacana. Cris, nós estamos aqui encerrando a nossa entrevista. Eu quero agradecer você desde já pela sua colaboração. Tenho certeza que a sua entrevista, aquilo que você esclareceu para nós hoje, sem dúvida nenhuma vai poder ajudar e vai poder contribuir tanto para aqueles que trabalham hoje no Mackenzie, como também para os nossos alunos que aqui estudam e que estão assistindo hoje a nossa entrevista. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua contribuição ao nosso programa de hoje, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Nós queremos agradecer também a sua audiência, a sua participação no programa Dialogando MAC de hoje. Qualquer dúvida que você tenha sobre esse tema inclusão, você pode procurar diretamente a Cris, ela está lá para conversar com você, está lá para ajudar você a entender um pouquinho melhor isso e a maneira como você pode se inserir nesse programa Mackenzie de inclusão. Deus abençoe a sua vida e até o próximo Dialogando MAC.